Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Como é que passaram a semana de descanso? Vieram com tudo agora? Vamos lá, né? Agora é para valer. Então, bom dia a todos, uma ótima semana a todos, que vocês tenham muito sucesso aí no decorrer dessa semana, ok? Bom, nós paramos aí no caderno 6, capítulo 4, setor 131. Página 126. Exercícios propostos aí, nós estamos nos módulos 31 e 32. Iniciaremos pelo módulo 31, óxidos, ácidos e básicos. Ok? Boa aula a todos. Bom, gente, conforme eu disse, caderno 6, setor 231, né? Funções inorgânicas, tá aí, ó. Então, nós estaremos entrando agora na classificação dos óxidos. A gente viu que óxido é toda substância binária formada por qualquer elemento e o oxigênio, à exceção de quem? Do flúor e gases nobres, mas em especial o flúor. Por quê? Porque o oxigênio, por ser uma substância binária, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Como o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, não há formação de óxidos, como a gente viu na aula anterior, com flúor. Ok? Nós vamos entrar agora em primeira parte aí, em óxidos ácidos ou anidridos. A palavra anidrido quer dizer sem água. Então, vamos pegar aqui, esse caso aqui. Eu vou pegar o ácido sulfúrico e tirar a molécula de água. Eu tenho aqui o anidrido sulfúrico. Ou seja, quando eu pego um ácido oxigenado e retiro uma molécula de água, eu formo desde que eu tenha uma substância binária formada por dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, eu terei o quê? Um óxido, tá? E esse óxido, como ele veio do ácido sulfúrico, anidrido, quer dizer, sem água. Como ele veio do ácido sulfúrico, anidrido sulfúrico. E o anidrido carbônico? Aqui nós temos quem? O ácido carbônico. Ácido carbônico. Eu retiro uma água, eu tenho um anidrido carbônico. Também é conhecido como gás carbônico. Ok? Então, anidrido quer dizer o ácido oxigenado sem água, formando uma substância binária denominada óxido. Aqui, nós trouxemos dois exemplos de anidridos duplos. Anidridos duplos é aqueles anidridos que, quando você mistura em água, ele gera dois ácidos. Por exemplo, aqui eu tenho esse anidrido aqui, ele é um anidrido duplo. Por quê? Porque ele vai formar o ácido clórico e o ácido perclórico. Esse é o ácido perclórico. E esse é o ácido clórico. Então, quando eu coloco água, eu vou gerar esses dois ácidos aqui, ó. Tá? Gero esses dois ácidos. Então, eu tenho 6 oxigênios, com mais um, 7. 4 e 3, 3 e 4, 7. 2 cloros, 2 cloros, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aí. Agora aqui, ó, do nitrogênio. Eu vou obter o ácido nitroso e o ácido nítrico. Então, isso é um anidrido duplo. Esse anidrido, quando misturado em água, ele gera dois ácidos.
As principais propriedades do anidrido, quer dizer, é a quantidade de água que você injeta no óxido, né? Por exemplo, o anidrido sulfúrico, quando você soma com água, você tem o ácido sulfúrico. Então, trióxido de enxofre, né? Dióxido de carbono, por isso que é conhecido como anidrido ácido, porque ele é um óxido ácido. Então, ele forma um ácido aqui. Então, esse óxido aqui é denominado óxido ácido. Por quê? Porque ele forma um ácido, né? Olha lá, óxido ácido. Normalmente os óxidos ácidos são ametais mais oxigênio. Pode ver, ó, aqui é 4A, ametal, aqui é 6A, certo? Tudo bem? Depois nós temos aqui o que? O anidrido ácido, oxiácido mais base. É uma reação. Então aqui você tem um oxioácido, óxido ácido ou anidrido ácido mais base, você vai ter sal e água. É como esse óxido aqui, ele está fazendo o papel de ácido, aqui é base, ó. Tá? Olha aqui, ó. Ele faz o papel de ácido, né? Ó, ácido, vou colocar até entre parênteses, ó. Não tem H, por quê? Porque ele faz o papel, os dois aqui, ambos, eles fazem os papéis que poderia fazer um ácido, tá? Então, por isso que eu coloquei entre aspas aqui. Agora aqui, ó, olha aqui, aqui é a base, aqui é o sal e aqui é a água. Então, na realidade, nós temos uma reação de neutralização. Oxiácido mais base dá sal e água. Óxido ácido mais base, sal e água. E os óxidos básicos? Óxidos básicos, eles são formados principalmente por elementos, oxigênio mais os elementos que formam os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Tá? Então, você tem o óxido básico mais água, você forma a base. Por exemplo, aqui, ó, óxido de sódio mais água forma hidróxido de sódio. Óxido de cálcio, também conhecido como cal virgem, você forma o hidróxido de cálcio ou cal hidratada. Esse elemento aqui, esse daqui, é da 1A e esse elemento é da 2A. Tem uma reação muito bacana da 2A que é essa, ó. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o MgOH2. Esse é o famoso leite de magnésia. É um antiácido poderosíssimo. Tá? Olha lá, da 2A. Ó. Então, o metal da 2A. Então, desde que, ó, tabela periódica é tudo, hein? Você lembrou lá, ele vai te dar a tabela periódica. Você viu, elemento da família 1A ou 2A como cátion, né? Sempre cátion, porque é um metal, e o oxigênio, óxido básico, óxido básico. Gostaria de destacar aqui, gente, a questão do óxido básico. Eu havia conversado e comentado que os elementos da família 1A e 2A formam os óxidos básicos, que tem inox baixo, né? São metais de inox baixo, né? Então, nós teríamos aqui o óxido básico, mais o ácido dá sal e água, uma reação de neutralização. Eu vou destacar aqui os dois óxidos básicos, sendo que o primeiro é da família 1A. Foi um exemplo muito bem dado aqui, ó, 1A. Né? E o segundo da família 2A. Então, aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho outro ácido, aqui eu tenho o sal, aqui eu tenho sal, e aqui tenho água.
Isso é neutralização. Todas as vezes que eu tiver esses produtos aqui, eu tenho uma neutralização. Bom, gente, é bom a gente falar um pouquinho de chuva ácida, porque esse ano, com o advento das queimadas, né, pode aparecer alguma coisa assim, né? Pode aparecer alguma coisa assim. Então, a primeira chuva ácida que a gente falou, né, lá na primeira aula de óxido, é a chuva ácida em ambiente não poluído. É a chuva ácida que cai na nossa região. Por conta das queimadas, eu tenho excesso de gás carbônico no ar. Esse gás carbônico, ele é levado até as nuvens, ele reage, né, com a água, com o vapor d'água, e produz o ácido carbônico, que é reversível. Então, entra gás carbônico e quando a temperatura mais alta do chão, né, do asfalto, ele se decompõe novamente em gás carbônico, e aí só as plantas mesmas para absorvê-lo, né? Então ele volta. Isso daqui é uma reação reversível, tá? Só a água que continua no estado líquido aquoso aqui. Então, por quê? Porque esse ácido é extremamente fraco e instável. Por isso que ele tem essa reversibilidade. Já a chuva ácida em ambiente poluído, por exemplo, a chuva que cai em São Paulo, realmente ela é poluída. Por quê? Porque a concentração de veículos que utilizam combustível fóssil é muito grande, em especial os veículos que utilizam diesel. Olha o sistema de transporte paulistano, só o metrô não dá conta. O metrô é elétrico, tudo bem, você vai dizer, professor, mas o metrô é elétrico? Sim, mas a maioria da população de São Paulo utiliza o quê? Ônibus circular. A grande maioria. Então, o número de ônibus circulando é coisa incrível. Não só de circular, mas como transporte intermunicipal, né? Quem mora em Campinas trabalha em São Paulo e vice-versa. Quem mora em Jundiaí, né? Quem mora em São Bernardo, São Caetano, no Grande ABC, muitas vezes depende disso. Né? O metrô não cobre toda a demanda. E aí o que acontece? Infelizmente, como eu havia dito a vocês, o petróleo brasileiro é rico em enxofre. E ocorre, infelizmente, essa reação aqui, ó. Tá? O enxofre, na forma gasosa, reage com o oxigênio do ar, né? Forma o dióxido de enxofre, reage com o oxigênio atmosférico, forma o trióxido de enxofre com vapor d'água, ácido sulfúrico. Só que o ácido sulfúrico aqui tem uma concentração muito baixa, mas continua sendo ácido sulfúrico, não deixa de ser ácido sulfúrico, correto? Mesmo com a concentração baixa. Então, em São Paulo cai esse tipo de chuva. O tipo de chuva que cai, esse aqui já é mais pegado. Também por conta do nitrogênio presente em combustíveis fósseis, desde que haja raios e relâmpagos, tem que ser tempestade mesmo, ó, raio, relâmpago e tal, eu vou produzir esse óxido aqui. 2 mols desse óxido e 1 mol de água com raios e relâmpagos, eu vou produzir ácido nítrico e ácido nitroso. Então, o ambiente poluído tem esses 3 óxidos aí. Os óxidos de enxofre, vocês vão ver dessa forma, os óxidos de nitrogênio e os óxidos de carbono. Porque o carbono, quando tem CO2, beleza, mas o duro é quando que ele começa a lançar essa fumaça preta aqui, ó, que é CO. Fumaça bem escura, bem negra, é CO. É o que acontece nas queimadas aí. Então, aquela fuliginosa é CO. Tá certo? Então, os óxidos que presentes aí pela ação antropogênica, ação do homem. Agora a gente vai partir para os exercícios. E o primeiro exercício de óxido, módulo 31, sobre óxidos básicos e ácidos. Então, nós vamos ver aqui como é que funciona a coisa. É uma questão da Uninove, uma questão muito bem elaborada, uma questão muito bacana, tá?
Ele fala o seguinte: amostras de óxidos de alguns elementos químicos foram testados quanto à solubilidade em água, quando ele mistura em água. Nos testes foram obtidas soluções, o pH foi determinado. Então, esses óxidos misturaram com água e produziram soluções com pH determinado. As amostras de óxidos também foram testadas quanto à reatividade frente a uma solução aquosa de HCl. Então, esses óxidos eles reagiram com HCl. O resultado estão anotados na tabela. Amostra do óxido A, B, C e D. No item A, ele fala qual amostra corresponde a um óxido certamente classificado como alcalino. E por quê? Bom, o óxido alcalino é aquele que tem pH acima de 7, o item A. O único que tem pH acima de 7 é esse daqui, pH 14. Então ele é alcalino. Esse é ácido, esse é ácido. Esse B aqui não demonstra nada. É alguma coisa neutra, tá? Neutro. E esse é básico, o alcalino. Então o óxido certamente alcalino seria esse. pH acima de 7, tá? Maior que 7. Então, óxido básico. Isso. O item B. Quais as amostras correspondem a óxidos dos elementos não metálicos? Justifique a sua resposta. Bom, não metálico, meus caros, são esses dois aqui, ó, C e D. Por quê? Eu fui no pH. pH abaixo de 7 é ácido. E, vírgula, sendo um óxido ácido, é ametal mais oxigênio, que é igual vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar esse aqui. SO3, um exemplo, né? Olha lá. SO3 mais água dá H2SO4. Olha lá, oxiácido. Então, C e o D, pH baixo. Por quê? Porque são ametais. Muito legal essa questão da Uninove. Muito legal mesmo, tá? Muito legal mesmo. Muito jóia. Tá certo? Então aqui, ó, é o SO3. Ok? A segunda questão da PUC. O óxido básico é um óxido iônico que reage com água, tendo um hidróxido como produto. São óxidos básicos que tiver metal. Primeiro, óxido básico aqui não, aqui também não, só óxido. É esse. Tem que ser, primeiro tem que ser binário. Binário. O que é binário? Um óxido. É X, ó. Então X é metal. Segundo, tem que ser, para ser óxido básico, ele tem que ser da família 1A ou 2A. Então aqui no caso da 1A, Na2O e K2O. E da família 2A, CaO. Tá aí. Então alternativa C. Certo? C.
A questão 3 é a questão que ele trata, uma questão muito bem elaborada, tá? Do Instituto Federal de São Paulo. Ele fala da decomposição térmica desse sal, que é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, KCO3, é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é igual a quê? Calcário. Então, o calcário é o quê? Um sal. Se eu pegar o carbonato de cálcio, KCO3, colocar no fogo, aquecer, fazer uma pirólise, reação de decomposição ou análise, eu vou produzir CaO mais CO2. Sendo que esse daqui é o quê? Óxido básico. E esse daqui dá 4A, não metal, óxido ácido. Então ele produz, esse sal produz um óxido ácido e um óxido básico. A terceira é essa daqui, é a A. Tá? Então tá aí, ó, um óxido básico. Então essa reação aqui é uma reação de decomposição ou análise. Só que por meio do fogo, né, por aquecimento, olha lá, decomposição térmica, é conhecido como pirólise. Tá? Quem faz isso no Brasil são as empresas que fazem cimento e cal. Ele ganha duas vezes, porque ele produz gás carbônico para a indústria e ganha cal virgem. Isso daqui é conhecido como cal virgem. Tá? É interessante a cal virgem, porque se você pegar CaO mais H2O, olha o que você vai formar. Você vai formar CaOH2, a cal hidratada. Né? A cal hidratada, o hidróxido de cálcio, aquele que a gente utiliza aí para fazer pintar muro, etc, etc. Tá? Então, alternativa A, um sal que produz um óxido ácido e um óxido básico. A extra aí. Petrobras lançou no mercado um combustível chamado S10, com baixo teor de enxofre, tá? Para reduzir a poluição ambiental. Então ele tem 10 partes por milhão de enxofre aí, bem baixo. Quanto maior a porcentagem de derivados de enxofre presente no diesel, maiores são as quantidades de óxido de enxofre, anidrido sulfuroso e sulfúrico, gerado em sua combustão. No que diz respeito ao anidrido sulfuroso, afirmamos-se que é classificado anidrido sulfuroso. Então, para fazer o anidrido sulfuroso, eu tenho que pegar de quem? H2SO3. Quem que é esse cara aqui? É o ácido sulfuroso. Tem que lembrar dele. Aí a gente vai tirar uma água. Vamos subtrair. Vai dar o quê? SO2. Então, esse é o anidrido sulfuroso. Anidrido, quer dizer, sem água. Sulfuroso. Igual a gente viu lá. Ele fala, no que diz respeito, olha lá, no que diz respeito ao anidrido sulfuroso, podemos afirmar corretamente. É classificado como óxido iônico? Não. Por que que não é iônico? Porque não é metal. Para ser iônico tem que ser metal com ametal. Não é. Dá um exemplo de óxido iônico. É esse, ó. Metal com ametal. Aqui não, é um óxido covalente. É responsável? Então, incorreto. É responsável pelo efeito estufa? Vamos ver se tem algo melhor. Forma um diácido a partir de reagir com a água? SO2 mais H2 vai H2O. Forma H2SO3.
É um diácido. Tem dois, por enquanto tá. Forma um diácido sim, porque olha lá, dois hidrogênios. É obtido pela reação do anilídeo sulfúrico e oxigênio? Não. Forma um sal insolúvel? Não. Então aqui não é, aqui não é. Forma um sal insolúvel? Ah, se é da família 1A, é solúvel. Se ele reagir com, ele forma um sal solúvel, que é o sulfito de sódio. Isso daqui é solúvel, ó. Na2SO3 é solúvel. Por quê? 1A. Tudo que é da 1A e amônia é solúvel, então é falso, incorreto. É classificado como óxido iônico? Não. É responsável pelo efeito estufa? Não, porque tem lugar que você não libera isso. Forma um diácido com a água? Sim. Alternativa C, ele pega a gente aqui, hein? É um diácido, olha lá, ó. Dois hidrogênios, ó. Tem 2H ionizado, tá? Então é essa. Essa quinta questão de São Bernardo do Campo é bem interessante porque ela faz o seguinte, uma questão muito interessante. Ela fala assim, ó, primeiro ela te dá a dica do conceito de óxido e depois ela te conduz à reação química. Então veja bem, óxidos são compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. São dois elementos só. Olha lá. Tá? Os óxidos podem ser classificados a partir de suas reações com água, ácidos e base. Então vamos lá. Agora aqui começa. Ó. Um óxido sólido pode ser utilizado para neutralizar um derramamento de HCl. Então você derramou HCl. Ocorrido em um acidente rodoviário. Você tem que ter um óxido aqui sólido. Então isso é ácido. Você vai ter que usar um óxido básico. Aí no segundo item, são duas situações. Um óxido gasoso reage prontamente com hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é base. Então aqui você tem um óxido gasoso, formando um composto iônico solúvel em água. Um sal solúvel em água. Aqui, ele quer saber quem é o sólido e quem é o gás citado. Aí você tem aqui, ó. Primeiro é o sólido. Isso é gás, a temperatura ambiente. Isso é sólido, isso é sólido. Isso é sólido, isso é gás. Mas só que dióxido de silício é um óxido neutro, né? Se a gente for analisar. Ele é neutro. Não é nem ácido nem básico. O silício aqui, então não vale. Esse daqui também é neutro, óxido neutro. Agora, esse daqui dá óxido de cálcio. Porque se eu colocar cálcio aqui, olha o que vai dar. Vai dar CaCl2 mais água. Aí é só balancear. Eu mando 2 aqui, um aqui e um aqui. Pronto. Então aqui eu teria o que? O CaCl2, que é esse preto aqui, ó. Tá? E isso aqui é o sal. Então eu neutralizei o ácido. E na base eu vou usar quem? Na base eu vou usar o SO3. Ele vai produzir o quê? Ele vai produzir Na2SO3 mais H2O. O que eu tenho que fazer aqui? Colocar 2 aqui, ó. Coloco um aqui. Então vou ter SO3 mais 2. Não, deixa eu consertar aqui, gente. Aqui vai dar... Deixa eu consertar aqui, tá? Aqui vai dar 4. 3 e 2, 5. Então, 4 e 1, 5. Aí sim. Então, esse é o sal. Esse é o óxido ácido. Pronto, está feito aí.
é a D. Legal? Fácil, hein? Então não pode esquecer disso, ó. Tem que lembrar e tem que ir usando as fórmulas aí para analisar. Tá? Quem é óxido básico, quem é óxido ácido, né? Aqui é básico, aqui é básico, aqui é básico e básico. Então não pode ser. Aqui é básico e ácido. Aí sim. Aqui é ácido e ácido. Aqui é neutro e neutro. Então a única que daria certo era essa mesmo, a correta, tá? Bom, nós vamos partir agora para os óxidos anfóteros, neutros indiferentes e peróxidos. Bom, óxidos anfóteros é que ora ele é ácido, ora ele é base. Óxido neutro indiferente que não reage com ácido, com base, com sal, nem com água. E peróxido são os elementos da família 1A e 2A ligados ao oxigênio com NOx-1. Tá? Então vamos lá. Quem seriam os óxidos neutros ou indiferentes? É o trio parada dura. Tá? É o CO, é o monóxido de carbono. Não reage com água, não reage com ninguém, ó. Com ninguém, literalmente com ninguém, olha lá. Não reage com água, com base, com ácido, com nada esse pessoal aqui, tá? Esse pessoal que eu estou falando para vocês aqui. Depois eu tenho o monóxido de nitrogênio. E o monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio, ó, isso aqui são substâncias poluentes. O monóxido de nitrogênio ele é conhecido como gás hilariante, tá? Esse gás aqui foi muito usado, depois pararam, agora voltaram novamente. Dentista usa muito gás hilariante, tá? Você coloca na boca de uma criança, manda ele inalar, ele solta o maxilar para poder, né, fazer o replanejamento da boca da criança lá, né? As restaurações, as pequenas cirurgias, tá? Então eles utilizam o gás hilariante. É um óxido neutro. Esse trio aí, eles literalmente não reagem com nada, tá? Eles são conhecidos como neutros ou indiferentes. Os óxidos anfóteros, é aquele pessoal do grupo 13, os metais do grupo 13 ou 14. Então é esse pessoal aqui, ó. Tá? Aí você tem aí alguns exemplos, alguns elementos pertencentes, por exemplo, o alumínio, né? O estanho, o chumbo, tá certo? O zinco faz parte do grupo B, mas ele veio também de encontro. Tem um NOx aí meio variável, né? Então veja bem, ó, o óxido de zinco ou zarcão. Eu reajo com 2 mols de HCl. Ele está fazendo papel do que aqui? Está fazendo papel de base, ó. Vou colocar até entre parênteses, entre aspas aqui, base. Ele faz o papel de base, aqui é o ácido, ó. Aí você tem sal e água. Olha aqui, o zinco. Agora é o mesmo óxido. Eu reagi com base. Aqui ele está fazendo o papel do quê? De ácido. Olha que doideira. De ácido. E ele vai dar o quê? Um sal complexo e água. Não tem problema que é um zincato. Sem problema de ser. Mas ele faz o papel de ácido. E aqui sai o sal. Então, o anfótero é que tem um comportamento duplo. Ora, ele pode... Depende com quem que ele reage. Se ele reagir com ácido, ele vai fazer o papel de base. Se ele reagir com base, ele vai fazer o papel de ácido. E são esses elementos que eu falei para vocês. Em especial, os elementos do grupo, os metais do grupo 13 e 14 e o zinco, que é do grupo B. O zinco é o que se destaca, apesar de ser, né? Ele é do grupo B, mas ele se destaca, o zinco aqui, tá? Isso são óxidos anfóteros.
Óxidos duplos ou mistos? Pois bem, isso daqui você sabe que é Fe, óxido de ferro 2. Vou colocar assim. Esse daqui, óxido de ferro 3. Todos os dois iônicos. 2 vezes 3 mais 6, 3, 2 menos 6, 0. 1 vezes 2 mais 2, olha lá, ferro 2, é a carga, ferro 3. Então, se eu juntar os dois aqui, ó, vou ter isso daqui, ó. Esse é um óxido que tem os dois. Então, óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3 juntos formam F3O4. Tá? É igual isso daqui, ó, o zarcão, né? Eu tenho óxido de chumbo 2 e óxido de chumbo 1. Ou óxido de chumbo 4 e óxido, nesse caso aqui, óxido de chumbo 2. Eu vou ter essa substância que é a mistura dos dois óxidos. Ok? Por isso que chama duplo. Peróxido. O peróxido é o mais legal, que eu acho. Que a gente mais usa. Ó, o único peróxido molecular molecular, você sabe que quando eu falo molecular, eu estou falando covalente, tá? Os demais peróxidos você não vai encontrar aí, ele não vai falar. Os demais, observação, os demais são iônicos. Não vai esquecer disso, hein? Os demais são iônicos, ó. Então, o único molecular é esse daqui, ó. Os demais, todos, sem exceção, os demais são iônicos. Ó, tudo iônico, ó. Daqui a aqui, tudo iônico, ó. Tudo iônico. Então, eu digo assim, da 1A tem fórmula X2O2. Da 2A, esse Y, ó, aqui é o X e aqui é o Y, tá? Aqui é YO2. Por que isso? Porque, por exemplo, vamos pegar o H2O2. Vou fazer esse exemplo aqui em cima, ó. Vou fazer aqui em cima. H2O2. H2O2. H2O2 é isso, ó. Se eu for trabalhar o NOx disso, aqui é mais um, aqui é mais um, né? O H. Aí, vou pegar aqui. Então, vamos apagar aqui. Mais um, mas está muito amontoado. Vamos pegar em preto. Aqui é mais um, aqui é mais um. Então, aqui tem que ser menos um e aqui menos um. Menos 1 com menos 1, menos 2. Com mais 2, 0. Então, nos peróxidos, o NOx do oxigênio é menos 1. Eu tenho peróxido da família 1A e 2A. É isso. E basta. Tá? E basta. Se qualquer peróxido que reagir com água vai formar base. Forma base. Como vocês viram aí, libera meio mol de oxigênio. Olha lá. Libera meio mol de oxigênio. Tá? Então ele forma base aí. Olha que doideira. Da família 1A. Da família 2A libera água oxigenada no final. Né? Tá aí. Agora vamos fazer os exercícios dessa parte. Página 372, caderno de atividades. Bom, gente, aqui nós temos uma questão longa, né? A princípio, da Universidade Federal da Paraíba. Ele diz assim, ó, o texto. A sociedade atual é marcada pelo elevado grau de desenvolvimento tecnológico, que acarretou melhoria da qualidade e aumento da expectativa de vida da população. Ao mesmo tempo,
Esse desenvolvimento vem gerando graves problemas ambientais que representam ameaças à vida do planeta. Nesse contexto, o setor industrial tem papel preponderante, papel principal, do ponto de vista econômico, pela geração de bens e produtos. Do ponto de vista social, pela geração de emprego e renda. E do ponto de vista ambiental, pela geração de resíduos. Então, ele atende aí 3 pontos de vista. Considerando os aspectos positivos e os indicadores do atual desenvolvimento econômico do Brasil, destacam-se a indústria química, de modo especial, a petroquímica, graças aos altos investimentos em pesquisa, e a indústria de construção civil, cujo aquecimento deve-se em grande parte aos investimentos públicos em infraestrutura e habitação. Na indústria petroquímica, a produção de polímeros, quer dizer, plásticos sintéticos, representa uma importante fonte de receita. Na construção civil, por exemplo, o produto mais importante é, sem dúvida, o cimento, devido à sua larga utilização em diversas fases da construção. Ele diz: o trióxido de alumínio, está aqui, trióxido de Al2O3, Al2O3, aqui é menos 2, família 6A, mais 3, né? Olha lá, trióxido de alumínio. Outro componente do cimento apresenta as seguintes reações características. Então, aqui ele reage com ácido, forma sal e água, e embaixo ele reage com base, formando sal e água. A partir dessas reações, é correto afirmar que ele comporta-se como óxido ácido na reação 1, comporta-se como óxido básico na reação 2, não, ao contrário. Na reação 1, ele comporta-se como óxido básico, na reação 2 como óxido ácido. Trocou aqui. Na C, os produtos formados na reação 1 são ácido e água? Não, são sal e água. Nas duas reações, sais e água. Na D, os produtos formados na reação 2 são óxido e água? Não, sal e água. E o Al2O3 é um óxido anfótero? Sim, ele está fazendo ora o papel de ácido, ora o papel de base. Então, a alternativa correta, a E. Alternativa E. Questão da Universidade Estadual do Ceará. Questão da Universidade Estadual do Ceará. A química salvou a humanidade da fome, mas os restos de fertilizantes usados na agricultura tendem a escapar para os rios e lagos próximos às plantações e virar comida para a vegetação aquática. Além de prejudicar os peixes, os fertilizantes aumentam a produção de óxido nitroso, um gás emitido pelo solo e que representa 5% das emissões relacionadas ao efeito estufa. Presta atenção aqui, hein? Assinale a alternativa verdadeira relacionada com o óxido nitroso. Então, aqui, na questão, ele falou todas as características do óxido nitroso. Óxido nitroso, tá? Todas as características. O óxido nitroso, evidentemente, que é o N2O, né? Ou essa é a fórmula. Óxido nitroso, ele é um monóxido de hidrogênio, também conhecido como óxido nitroso. É um óxido que? Esse é um óxido neutro. A gente já viu. Quais são os óxidos neutros que a gente conhece? 3. O CO, o N2O, que é o gás hilariante, né? E o NO. Esses 3 aqui são neutros ou indiferentes. Ele diz, sua fórmula química é N2O3? Incorreta. A sua fórmula estrutural, o oxigênio é da família 6A, onde que ele vai ligar o outro aqui? Está errado. Tem uma dativinha aqui, né? Liga 3 aqui, sai uma dativa para cá. Está errado. Incorreto. O nitrogênio é da família 5A,
5A e 6A. Então, compartilha 3 aqui, sobra 2 elétrons, ele faz uma dativa para cá, para o oxigênio. Está errado isso. O C, como não reage com a água, o ácido e base é considerado um óxido neutro. Sim, sim, verdadeiro. D, participa do efeito estufa através da reação. Não, falso. Tá? Falso. Então, a correta seria a C. Tá? É um óxido neutro aí. Beleza? As dúvidas que vocês tiverem, depois nós tiramos lá na aula ao vivo. A terceira, ele fala assim, é da Federal Fluminense, lá de Niterói. Questão muito bacaninha. A química está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do homem, já que abarca todas as transformações de matérias e teorias correspondentes. No Império Romano, usava-se chumbo em utensílios de cozinha, encanamentos de água e recipientes para guardar bebidas, como vinho. Então a gente fazia o chumbo, o uso do chumbo para isso. Esse elemento químico em sua forma metálica não é venenoso, tanto que muitas pessoas conseguem viver anos com a bala de chumbo alojada no corpo. Tá? Então, na forma metálica, sem problema nenhum. Já outras que aspiram e ingerem compostos de chumbo, quando ele fala compostos de chumbo, é Pb mais 2, né, na forma de íon, ou Pb mais 4, na forma de íon. Então, se isso daqui, por exemplo, estiver ligado a PbO, isso daqui é perigoso, hein? Agora, o oxigênio está ligado ao chumbo. Então, aqui já formou um composto, um óxido, né? Aí sim, se ele tiver só a balinha de chumbo lá, que é o Pb0, esse é o chumbo sólido, não vai ter problema algum. Agora, quando ele reage com o oxigênio do ar e forma óxido, aí ele é perigoso. Já outras que aspiram ou ingerem compostos de chumbo podem até morrer de plumbismo. Crianças em especial, as que moram em casas cujas paredes foram pintadas com tinta à base de chumbo, correm o risco de, ao colocar farelos de tinta na boca, contrair o plumbismo. O plumbismo também é conhecido como saturnismo, viu? É uma doença aí degenerativa de origem nervosa, tá? Ele ataca aí o sistema nervoso central aí, é um negócio violento, tal de plumbismo, que tanto o pessoal fala aí, tá certo? Aí ele diz o seguinte, ó, ele diz o seguinte, um dos compostos de chumbo é o Pb3O4. Em relação a esse composto, pode-se afirmar que o Pb3O4 é um óxido duplo ou misto? Sim, 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 verdadeiro. Aqui sim, duplo ou misto. É um óxido neutro? Não. Só tem 3 óxidos neutros aí. O Pb3 reage com HBr produzindo brometo. Aonde que ele tirou isso? Brometo de etílio é orgânico? Também não. Qual a origem desse composto orgânico? O Pb3O4, o NOx do chumbo é mais 4? Não, o NOx do chumbo não é mais 4. Né? Ele vai formar aqui, o Pb, ele forma, a gente viu lá, o Pb3O4, ele forma duas substâncias, né, o óxido duplo. Ele forma o PbO2 mais 2 PbO. Por isso que ele é duplo aqui, ó. Tá? Então aqui tá certo. Não é 4. Você vai ver que aqui o Pb3 é um óxido anfótero. Não. Em razão disso, só reage com base forte. Não, se ele é anfótero, ele reage com ácido também. Então, olha aqui, ó, como que engana a gente, SS, ó. A completa, a real é a A, tá? É a A.
Então precisa tomar cuidado com isso daí. Essa daqui tá? Você tem que prestar atenção nessa questão aqui, hein? Se tiver dúvida, vocês recorram a mim lá. Ok?